Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos lá, o texto do dia 14/6, amanhã, né? Volume 1, capítulo 6, não, 7. 7, capítulo 7. Jesus conduz a alma à verdade do seu próprio nada. Então procurava fazer tudo quanto podia para satisfazê-lo. Diminuía-me, aniquilava-me, e às vezes chegava a tal ponto de sentir quase desfeito o meu ser, de modo que não podia agir, nem dar um passo, sequer um respiro se ele não me sustentasse. Além disso, eu me via tão mal que tinha vergonha de me deixar ver pelas pessoas, sabendo que sou a mais feia, como na realidade eu ainda sou. Então, tanto quanto podia fugir deles, e dizia a mim mesma: ó, se soubessem como eu sou ruim, e se pudessem ver as graças que o Senhor está me fazendo, porque eu não dizia nada a ninguém, e que ainda sou a mesma. Oh, como me teriam horror! Depois da manhã em que ia de novo a comungar, parecia que Jesus, ao vir a mim, fazia festa pelo contentamento que sentia ao me ver tão aniquilada. Dizia-me outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de uma maneira diferente da anterior. Acredito que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo, e se ele me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre novas maneiras de falar sobre a mesma verdade. Ó meu divino mestre, quanto é sábio! Quão sábio és! Se ao menos te tivesse correspondido, lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre esta mesma virtude. Disse-me que por falta de humildade eu havia cometido muitos pecados e que se eu tivesse sido humilde, teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme e o dano que tinha causado à minha alma. Então, uau, né? Bem, a Luísa, ela tá tendo que ser desconstruída plenamente, como nós também temos que ser desconstruídos na questão interior, né? Na parte assim de você achar que você pode ser alguma coisa, né? Tem até um trecho no livro do céu mais para frente, no final, assim, mais no final do livro, que eu assustei mesmo quando Jesus falou que, né, que a pessoa que se acha ser alguma coisa, que ela está cheia de si mesma, inflada de si mesma. Então aí eu falei, meu Deus, como que eu demorei para entender isso, né? No livro 1 ele já falou que a gente é um nada, várias vezes fala que é um nada. Mas eu não tinha entendido que a gente não pode querer ser alguma coisa, né? Então eu falei, uau, então assim, é como se a gente morresse e nunca mais existisse. Assim, e nem que a gente foi criado, né? Eu pensava assim, meu Deus, a gente não pode nem ser criado, nem pensar que a gente é filho de Deus.
né? Nem isso a gente pode pensar. Eu penso, né? A gente é um nada mesmo, nem filho de Deus a gente é. Nem posso falar que eu sou filha de Deus e tal. Mas aí depois aí você entende, né, que é Deus que tem um propósito, é Deus que tem uma vontade, ele te criou para uma finalidade. E aí você, com o pecado original, né, a gente recebeu essa herança do pecado original, com o pecado original, você sonha ser um monte de coisa sozinha, né? Você sonha um monte de coisa e quer que Deus abençoe as coisas que você quer ser. Então você fica sonhando muitas coisas que você quer realizar, mas você não pensa que tem que ser alguma coisa para Deus, né? Então aí a gente vai entendendo o que é essa verdade do próprio nada, né? Que tudo isso que a gente conquistar na Terra, se não for a vontade de Deus, a gente está perdendo tempo, a nossa vida está sendo jogada no lixo, né? Eu falei, meu Deus, quantas pessoas então estão jogando sua vida no lixo? Quantas pessoas que estão vivendo um monte de coisa na Terra e querendo, né, disputar uma coisa ou outra e querendo realizar e viajar. Pessoas idosas, né, que estão querendo viajar o mundo inteiro, aproveitar a vida. Elas acabaram de aposentar e ainda estão querendo fazer um monte de coisa. Meu Deus, e elas, a única coisa que elas tinham que se preocupar é em conquistar o céu. Meu Deus, é conquistar a sua salvação. O resto nada importa. Mas elas estão tão preocupadas em fazer valer a vida delas aqui na Terra, em fazer tanta coisa. Eu falei, meu Deus, que perigo, né? E fazem de tudo, até o próprio padre Paulo Ricardo teve um vídeo dele esses dias que eu tava ouvindo, né? E ele falando que as pessoas querem fazer isso, querem fazer aquilo, querem emagrecer, querem fazer academia, querem comer melhor, querem não sei o quê, querem fazer tatuagem, querem colocar piercing, querem colocar. Se preocupam com o dinheiro, se preocupa com a terminar o estudo, de fazer a faculdade, tem que ter o diploma e tem que ter um monte de coisa que ele fala lá, mas menos salvar a alma. O mínimo, que é o mais importante, a pessoa não quer fazer. Aí eu entendi tudo, aí eu falei, nossa, então tá certo, Jesus tá certo, a gente tem uma função, a gente tem uma finalidade pelo qual nós fomos colocados na Terra, e a gente tem que se importar com isso, né? A gente tem que tentar entender de onde que nós viemos e para onde nós vamos. E aí, então a gente fez, aí o livro do céu fala que as pessoas faz e vai chegar, né, até o juízo, no juízo particular delas, e aí, sem nada para oferecer para Deus, sem nada. E se não tiver um ato de vontade divina, a pessoa já não pode ser aceita, né, por Deus. Então se não fez um ato de vontade divina, ela não pode ser aceita por Deus. Tem que ter um ato, pelo menos, da divina vontade, para poder ser salvo, né? E eu falei, gente, que sério que é isso? Então tem muito trecho, vai explicar isso mais para frente, que a gente fica até chocado com o que Jesus fala, né? Sobre a divina vontade, a importância, né, de viver para Deus. Então, se não tiver um ato em direção a Deus, um ato claro e objetivo em direção a Deus, que seja muito poderoso, que garanta, né, que a pessoa quer Deus, ela já, assim, é perigoso ela não ser salva. Não tem como ser salva, aceita, né, por Deus. Não que Deus rejeite, mas é porque ela não procurou. Ele procura a gente, ele nos cerca procurando a nossa vida, desenvolver algo em nossa vida, né? De sermos para ele, né? De termos valido a pena a nossa vida, ter sido ele em nossa vida de uma certa forma, vivendo, né? E ele está tentando comunicar com a gente em todos os momentos, o tempo todo. Eu falo com as pessoas no hospital, quando eu vou visitá-las, que Deus ele está permitindo esse momento que ela está passando para poder ela lembrar dele, né, de que ela vai para ele. Jesus fala no livro do céu que as doenças que ele envia no final da vida é para poder fazer a pessoa lembrar que agora é a hora dela parar e dela começar a pensar que ela, né, que o corpo dela agora tá dando problema, tá pifando, né? O carro tá Imagina que o nosso corpo é um carro e as peças estão todas enferrujadas. Então, uma hora vai dar ruim aí, nosso pulmão vai parar, ou o coração, ou o cérebro, ou o sistema renal vai parar.
E aí, para onde que você vai? Então, assim, eu falo para as pessoas, às vezes, os doentes, que a doença que chegou, Jesus fala que a doença é o que muitas vezes é o que vai levar a pessoa para Deus, né? O que vai levar à morte da pessoa. É a doença que ela descobriu no final da vida. E é uma forma que ele comunica que chegou o momento dela pensar nele, pelo menos agora, no momento da doença. E quantas pessoas que, mesmo doente, ficam chamando a cura, pedindo a cura, eu quero ser curada, eu quero ir no médico, eu quero fazer cirurgia para ficar bem. E a pessoa está muito idosa, já está com 80 anos e quer fazer cirurgia com 80 anos para ficar bem e ainda continuar vivendo a vida dela, continuar, sabe, as coisas que ela gosta. E Deus, nunca, nem pensa em Deus. E com 80 anos está querendo fazer isso, fazer aquilo, e ainda ir para tal lugar, ainda querendo. Gente, é umas coisas assim estranhas. Não tô falando que não pode fazer cirurgia com 80 anos, mas a pessoa não pensa em Deus, gente. Ela acha que não tem que pensar em Deus, que ela não tem que pensar na própria alma dela, assim. Então, é umas coisas que a gente vai. Aí você vê que o livro do céu tem totalmente sentido, né? Essa finalidade. Aí, quem chegar ao livro do céu antes, né? Porque eu penso assim, que você não tem que esperar Deus mandar um aviso com uma doença para dizer para você que você tinha que ter sido melhor para ele, tinha que ter dado atenção para ele. Você foi criado para santidade e você vai para o céu e ele quer lá no céu, né, que você seja especial lá no céu, porque tem uma vida eterna. Então, aí você não quer ser especial lá no céu para Deus, não é para você, para Deus. Você não quer ser para Deus. Então, aí esse querer ser alguma coisa não é querer ser alguma coisa para si mesmo, aos seus olhos, para olhar no espelho e dizer: "Ah, eu fui tal coisa na terra. Eu conheci tal coisa, eu fiz tal coisa". Não, é você ser para Deus. Querer ser para Deus, isso é muito importante. Então, a finalidade para a qual nós fomos criados é para ser para Deus. Então, é isso que ele quer que a gente pense. Então, aí ele está falando aqui para a Luísa que ela tem que se esvaziar dela, do ser dela, lá, de sentir quase desfeito o meu ser, do ser dela na direção da terra. E depender de Deus em tudo, sequer até mesmo na respiração, para poder dar até o respiro para ele, né? Se ele não, né, não dar nenhum passo, sequer um respiro se ele não me sustentasse. Além disso, eu me via tão mal que tinha vergonha de me deixar ver pelas pessoas. Então ela tinha vergonha de falar para as pessoas que Jesus aparecia para ela, que ela estava tendo essas graças de conhecer várias coisas novas, né, de coisas que Jesus falava, e mesmo assim ela continuava, né, sendo a mesma pessoa, né? Mas aí ele tá falando que ela é um nada, não é para ela ficar com vergonha das pessoas. Por que que ela tá com vergonha se ela é um nada? Então, essa vergonha já é ainda, tá dizendo para Jesus que ela é ainda alguma coisa. Então é justamente aí que está a soberba, aí que está o orgulho da Luísa. E que ela vai falar assim que ele falou para ela que ela tem muitos pecados. É justamente por causa dessa vergonha que ela não tinha que ter, que ela se preocupa com as pessoas, com o que as pessoas pensam dela, né? Então isso mostra claramente o pecado logo no próprio trecho que a gente está lendo. A gente já é o pecado isso aqui. Ó, se soubessem como eu sou ruim, tá vendo? Ó, o pecado. Se pudessem ver as graças que o Senhor está me fazendo, porque eu não dizia nada a ninguém, e que eu ainda sou a mesma. Oh, como me teria um horror. Por que ela está preocupada com isso, né? Depois da manhã em que ia de novo comungar, parecia que Jesus, ao vir a mim, fazia festa pelo contentamento de me sentir, que me fazia me sentir tão aniquilada, né, que sentia ao me ver tão aniquilada. E dizia-me outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma. Aline, mas ela tá se sentindo isso, vergonha. Não é o aniquilamento dela e Jesus não tá feliz com esse aniquilamento. E você tá dizendo que ela ainda tá errada. De uma certa forma, ela ainda tá errada. Jesus ainda vai falar para ela mais ainda sobre esse desapego, né, do que as pessoas pensam. Ela ainda pensa em si mesma, ela tá pensando em si mesma. E Jesus vai falar, não pode pensar em si mesmo. E ele vai explicar por quê, né, lá na frente. Mas sempre de uma maneira diferente da anterior, né? Ele falou sobre o aniquilamento várias vezes, diversas vezes para ela sobre isso, porque ela ainda estava no processo e ela não tinha ainda alcançado ainda total
o processo, tá? Até o final do livro do céu, vocês vão ver que ainda tem chão. Do volume 1 mesmo, ainda tem chão. E se ele me tivesse falado milhares de vezes, sempre novas maneiras de falar sobre a mesma verdade, ó mestre divino, quão sábios és se ao menos te tivesse correspondido. Então, ser humilde é você aceitar essa aniquilação e saber que você é feia. Ser humilde é não ter vergonha de ser feia, né? De saber que você sem Deus é um nada. Isso é fato e acabou. E ele vai explicar isso para ela, né? Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre esta mesma virtude, disse-me que por falta de humildade eu havia cometido muitos pecados. E ainda está cometendo aqui. Ela ainda está cometendo. Com essas falas que ela está falando que sente vergonha das pessoas. Não pode ter vergonha das pessoas. Aline, por que é pecado? Por que isso é pecado? É uma coisa que ela está sentindo, é pecado, o sentimento é pecado, né? Ela tá com vergonha de mostrar para as pessoas que ela ainda é ruim depois de ter recebido tantas graças de Deus, mas ela tá preocupada com as pessoas, ela tá preocupada com o que Deus está pensando dela. Ela tá pensando, né? Mas por que é pecado, Aline? Por que é pecado? Porque Deus não tá em primeiro lugar. Ela não tá falando que ela tá com vergonha de Jesus. Depois ela vai começar a falar que ela tem vergonha de Jesus. Ela tá falando que tem vergonha das pessoas. Então, é colocar Deus em primeiro lugar. É um pecado contra o primeiro mandamento, né? As pessoas são mais importantes do que Deus. Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre esta mesma virtude. Disse-me que por falta de humildade eu havia cometido muitos pecados, justamente por colocar tanto as pessoas no lugar de Deus. E que se eu tivesse sido humilde, teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme e o dano que tinha causado à minha alma. Então ela não agradece, ela ainda não está agradecendo as graças do jeito como Jesus gosta. Ela está vendo ainda que as graças é um prejuízo para ela. Então são pensamentos que ofendem a Deus do jeito que ela está pensando. Por isso que aí tem muitos pecados aí. Não que ela queira pecar, tá? São pecados involuntários. E por isso que ele está falando que são pecados involuntários, porque ela não quer pecar, ela não quer fazer isso, ela não quer magoar Jesus, mas ela não sabe ainda como agradar a Jesus, ela vai aprender. Então ela vai aprender, Jesus vai falar muita coisa para ela ainda e pra gente também. Então, esses sentimentos não podem ter. Ela tem que agradecer plenamente a Deus de graça, sem ficar vendo nada ainda de si mesma. Porque quando ela fica falando, eu sou feia, isso ela está dizendo que Deus fez ela feia. Então, ela não está sabendo ainda agradar a Deus, né? Então, ela está dizendo que ela é feia, então que Deus fez ela feia. Então, Jesus vai ensinar muita coisa que vai tirar essas coisas que ela está pensando ainda, que ela está escrevendo aqui. Essas coisas ainda vai sumir tudo isso. Então, é muito importante. O aniquilamento verdadeiro é você se tornar neutra e não dizer mal de você. Isso, você pensa que você tem que falar mal de você? Não. Você não tem que falar mal de você, você nada. Você não pode fazer nada, nada bem mesmo. É só Jesus que sabe fazer, só ele é perfeito. E as coisas dele que vai ser feitas, você vai conhecer aos poucos como ele trabalha e como os atos dele vão ser feitos e você vai corresponder a esses atos. E assim você vai estar junto com ele caminhando. E as coisas vão ser sempre alegres, luzes, mesmo na confusão que acontece, que a gente acabou de falar na live agora mesmo. Mesmo tendo confusões, a gente é um nada. E, que e esse nada faz confusão, é pequeno, não, né, não dá conta, mas tem uma intenção verdadeira de agradar a Deus. E aí que conhece que Deus te fez perfeito, mas que você tem uma dificuldade, uma pequenez, que não consegue fazer do jeito perfeito. Então tem uma humildade aí que tem que ser desenvolvida, que é essa. Eu nunca realmente vou saber fazer alguma coisa, só Deus que sabe fazer. E ele já está ensinando isso para ela, mas ela ainda não entendeu a pegada da coisa. Ela vai entender, a gente vai perceber, mas ela está no processo, tá bom? Que a gente vai percebendo. É assim mesmo que começa o processo. Ela vai pelo humano mesmo, pelo pensamento do humano, e depois o divino vai se, né, encontrando ali
e vai se encaixando e ela vai preferindo a forma divina de pensar e não vai mais pensar dessa forma humana que ainda ela está pensando, tendo vergonha das pessoas. Não precisa disso, né? Jesus vai explicar para ela que não precisa disso. É pouco a pouco a gente vai compreendendo e assim a gente vai entendendo o que é essa humildade, ser realmente um nada e não ficar vendo defeito em nós, porque foi Deus que nos criou. E eles, né, ele nos fez pequenos para que a gente possa desenvolver a vida com a divina vontade. E as coisas grandes quem faz é só Deus, não é nós. E vamos fazer na divina vontade as coisas grandes em Deus, porque Deus vai fazer através de nós. E aí a gente vai entender como funciona essa humildade como Deus deseja e essa verdadeira vida que Deus quer desenvolver em nós. Amém? É isso. Deus abençoe. Estivemos reunidos. Continuaremos sempre no amor e na misericórdia. Um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe, gente. Até mais.